Coppola, eu começo com você porque esse tema é muito polêmico, para o bem e para o mal, porque existem, por exemplo, impulsionamento, nós vimos impulsionamentos de conteúdos falsos, por exemplo. Essas e outras ideias presentes no texto, melhor dizendo, serão capazes de punir de forma eficaz quem divulga notícia falsa? Olha, eu acho que as principais críticas, né, que se fazem aí a esse projeto, elas dizem respeito à responsabilização das plataformas pelo conteúdo publicado. E aqui tem um negócio gravíssimo para o direito e até para uma questão de isonomia, que é a diferença de tratamento entre a imprensa tradicional e essas novas plataformas, esses aplicativos, esses sites. Quando a gente pega, por exemplo, a jurisprudência, né, do STJ, ou até quando, se não me engano, é o artigo 38, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele é explícito, no caso aí de jornais, de revistas, de emissoras de rádio e TV, que quem responde pelo conteúdo é sempre quem o patrocina, portanto, o anunciante. O que esse PL faz? Ele estabelece uma diferença de tratamento e coloca as plataformas solidariamente responsáveis. Isso gera, né, aí, vamos dizer assim, uma necessidade de controle que praticamente pode inviabilizar, né, o negócio ou encarecê-lo muito. E a gente está falando o quê? De prejudicar pequenos anunciantes. Olha, a identificação do anunciante é o menor dos problemas, mas tem outras questões que aí vão se avolumando, entraves de natureza burocrática, como, por exemplo, que as operações financeiras sejam realizadas aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma empresa estrangeira não poderia fazer impulsionamento aqui. E eu acho que o nosso arcabouço legal, ele já conta com os mecanismos, seja em relação à tutela da imagem, né, à proteção da honra, seja em relação a crimes mesmo, né, para fazer isso. E tem outras questões, por exemplo, o que se chama de dever de cuidado, né, aí que a gente fala de terceirizar o poder de polícia e realizar censura prévia, fica sob incumbência das plataformas. E isso vai criar aí um grande movimento de cautela, porque é óbvio que esses algoritmos e esses filtros, eles vão ser todos feitos com o interesse econômico de que a plataforma não seja penalizada. Então, de repente, coisas que estão contempladas pela liberdade de expressão, isso vai desde uma piada de mau gosto até uma polêmica, até coisas dessa natureza, né? Elas não venham a público justamente por quê? Porque vai existir um acovardamento dessas plataformas, né, diante do risco, né, de serem penalizadas, até porque o conteúdo do texto é extremamente genérico, né? Inclusive, eu estou procurando o trecho aqui em que ele fala sobre quais são... Artigo 6º, talvez. Quais são, vamos dizer assim, as balizas. Ele fala, danos... Né, acho que está no artigo 6º. Danos ao Estado de Direito e tal, é uma coisa muito vaga. Então, eu acho muito complexo isso de você terceirizar o poder de polícia para plataformas, para empresas privadas e, pior, ainda gerar uma obrigação de que esse controle seja feito previamente. A gente não está falando, obviamente, de casos claros que podem ser checados de estímulo à violência, terrorismo, pornografia infantil, etc., esse tipo de coisa. Inclusive, as plataformas elas já são bem robustas no sentido de coibir esse tipo de atividade. A gente está falando das nuances, né, do que seria, por exemplo, um discurso antidemocrático, esse tipo de coisa.